vai ver Deuteronômio, o último livro escrito por Moisés. O tema do livro é obediência. Mostra discursos feitos por Moisés para a nova geração, filhos daqueles que haviam saído do Egito e agora, 40 anos depois, estavam prestes a tomar posse daquela terra que havia sido prometida para os seus pais e para os seus antepassados. São uma retrospectiva de toda a caminhada ao longo do deserto, mas não são uma mera repetição. A ênfase do livro é bem diferente das outras. Ele enfoca muito mais o amor de Deus por nós e o nosso amor por Ele, e estimula aquele povo a confiar em Deus, no seu amor, no seu cuidado e obedecer aos seus mandamentos para que possam prosperar naquela nova terra que seria deles. Lá no capítulo 31, nos versos 24 a 26, fala assim: depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras dessa lei do início ao fim, deu essa ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: coloquem este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. Isso mostra que Moisés de fato escreveu o livro, toda a lei, todo o Pentateuco, e botou lá, do lado da arca. Foi escrito durante os últimos dias de vida de Moisés no sopé do Monte Nebo, que fica ali nas colinas de Moabe. Vem do grego Deuteronomion, que significa segunda lei, que é como se fosse uma repetição da lei. No hebraico é Elé Adebarim. São estas as palavras, que são as primeiras palavras do livro. E engloba os últimos 2 meses da vida de Moisés. Lá no capítulo 1, verso 3, fala assim: no 40º ano, no 1º dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. E o verso-chave está no capítulo 12, verso 1. Estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Quais as divisões do livro? Eu coloquei 3 divisões. A primeira vai do capítulo 1 ao 4 e conta um resumo das jornadas de Israel. É o primeiro discurso de Moisés e é um resuminho de Êxodo e Números. A segunda parte vai do capítulo 5 até o capítulo 26 e é o segundo discurso de Moisés, contendo um resumo da lei. É um resumo de Levítico. E a terceira parte vai do capítulo 27 até o final do livro, no capítulo 34, e são profecias sobre Israel. São o terceiro e o quarto discursos de Moisés, a escolha de Josué como sucessor dele, o cântico de Moisés, a bênção sobre todo o povo e a morte de Moisés. Essa última parte não foi escrita por Moisés, provavelmente foi por Josué. Como é que a gente vê Jesus no livro? Eu coloquei 2 formas principais. A primeira é como o profeta. Lá no capítulo 18 a 19, está escrito assim: levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Foi por isso que quando começou o ministério de Jesus, perguntaram para ele: você é o profeta? Era esse profeta que o povo esperava desde que Moisés havia prometido que seria levantado. E lá em Atos 3, de 22 a 24, no discurso de Pedro, ele cita esse texto e fala: Jesus era esse profeta prometido por Moisés. E a segunda forma é o pendurado no madeiro. Lá no capítulo 21, versos 22 e 23, está escrito assim: se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado num madeiro está debaixo da maldição de Deus. Jesus foi pendurado num madeiro, então ele se tornou maldição de Deus. Lá em 2 Coríntios 5, 21, Paulo fala assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Lembra da história da serpente de bronze que a gente viu em Números? Da mesma forma que a serpente absorvia o veneno daquele que tivesse sido mordido e olhasse para ela, Jesus também absorveu todo o nosso pecado, se tornou maldição no nosso lugar, para que nele a gente fosse feito justiça de Deus. Em Gálatas 3, de 10 a 13, Paulo fala assim: os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas
coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Paulo está explicando: quem quer viver, quem quer receber vida pela prática da lei, está roubado. Não vai conseguir, porque se tropeçar em um só dos mandamentos, já se tornou maldição. É por isso que todos nós somos malditos. Ninguém consegue. Mas Jesus se fez maldição no nosso lugar. Absorveu essa maldição que estava sobre nós, para que a gente, agora livre dessa maldição da lei, possa estar vivo, liberto, para viver segundo aquilo que Deus quer. E coloca a lei no nosso coração. E existem aplicações práticas para a minha vida? Existem sim. Olha as que eu destaquei. Moisés não se abateu. Ele sabia que o fim da vida dele estava próximo. Mas mesmo assim, ele encorajou o povo e encorajou Josué, o seu sucessor, a que confiassem sempre em Deus, a não terem medo e a sempre cumprirem os mandamentos dele para que fossem bem-sucedidos. Lá no capítulo 31 e 32 está assim: o Senhor, o seu Deus, atravessará o rio Jordão pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês e vocês tomarão posse da terra deles. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras dessa lei. Elas não são palavras inúteis, são a vida de vocês. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Da mesma forma que Moisés, não desanime. Mesmo que você tenha um ministério e você está vendo que Deus está levantando outra pessoa para ficar no seu lugar, anime essa pessoa. Não tenha ciúme, encoraje. Tem lugar para todo mundo trabalhar no reino de Deus. Não queira ser o único a falar em nome dele. Seja alguém que incentive os demais. Tomara que todos nós sejamos profetas, sejamos mestres, sejamos líderes, sejamos fortes, sejamos amigos e irmãos que levantam uns aos outros nos momentos de dificuldade. A segunda lição é que aquele povo que estava ali não viu as maravilhas que foram feitas no Egito. Mas mesmo assim, olha o que Moisés falou para eles. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que estamos vivos aqui. Lá no capítulo 24, 16, fala assim: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. E segundo aos Coríntios diz, no capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Não importa o seu passado familiar. Você pode ter uma família toda complicada, toda esquisita. O que importa é a sua decisão diante de Deus. O que você vai fazer com a sua vida, com a vida que Ele deu para você. Você pode fazer uma aliança com Deus. Uma terceira lição é que Deuteronômio é um livro cheio de ensinamentos de misericórdia. Vamos ver alguns deles? No capítulo 10, ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. No capítulo 15 fala: no final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês. Não endureçam o coração, nem fechem a mão para com seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. No capítulo 22 fala: se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho, não o ignore, ajude-o a pôr o animal em pé. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. No capítulo 24 fala: se um homem tivesse casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante 1 ano, estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. E uma forma de misericórdia também é o dízimo. Lá no capítulo 14, fala que a cada ano, quando eles fizessem a colheita, eles deveriam separar 10% daquilo que eles tivessem colhido, para que eles mesmos comessem e se alegrassem na presença de Deus, no lugar que Deus escolhesse para isso no futuro. E interessante é que nos versos 28 e 29 fala:
ao final de 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Deixa eu dar uma palavrinha sobre o dízimo. O dízimo é uma forma de exercer misericórdia para com aqueles que não têm como ter o seu próprio sustento. Os levitas eram uma tribo que não tinha herança, por isso eles eram alvo do dízimo. Mas não eram só os levitas. As viúvas, os órfãos que haviam perdido o marido ou o pai e os estrangeiros que também não tinham terras também eram beneficiados com o dízimo. Isso é interessante, não é? Com o seu dízimo você pode prestar auxílio a todo aquele que seja necessitado. Com os órfãos, com as viúvas, com os pobres, com os estrangeiros, com os missionários que não têm um trabalho secular, os pastores que ministram para você. Mas olha o que é interessante, isso era com o dízimo a cada 3 anos. Não era todo o dízimo. O dízimo dos outros 2 anos era para que a pessoa se alegrasse diante de Deus, com a sua família, com os seus amigos, com os seus conhecidos, para que exercesse generosidade e alegria. Pensa nisso. E a última lição é que a grande ênfase do livro é no amor e na misericórdia de Deus e o nosso amor em retribuição a Ele. Esse é o grande segredo para que a gente não caia, para que a gente não desista, para que a gente persevere na caminhada com Ele aqui na terra. Olha o que está escrito no capítulo 2. Nesses 40 anos o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Capítulo 3. O Senhor, seu Deus, é quem lutará por vocês. Capítulo 4. Que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus antepassados. Capítulo 5. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vai bem, e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Capítulo 6. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Capítulo 8. Ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. No capítulo 8 fala também: ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade para produzir riquezas. No capítulo 30, Moisés termina falando assim: coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Esse pode ser o resumo de toda a Bíblia. Se apegue a Deus. Viva de acordo com aquilo que você sabe que agrada a Ele, para que você tenha vida. Ele é a fonte de toda a vida. Assim, você vai encontrar toda a felicidade, toda a realização dos sonhos mais profundos que você deseja. Viva com Deus, porque Ele é o maior interessado em fazer você feliz. Esse foi o resuminho de Deuteronômio. Na próxima semana, a gente vai ver o livro de Josué.